Muito boa noite. O ponto e contraponto de hoje é absolutamente especial. Recebe uma catarinense ilustre, a embaixadora designada para a Coreia do Sul, Márcia Donner Abreu. Márcia, é uma satisfação enorme recebê-la aqui como conterrâneo. Já temos acompanhado a sua trajetória na diplomacia brasileira, que remonta a 37 anos, é isso? Exatamente, muito boa noite. Prisco. Boa noite. De fato, 37 anos de carreira, 23 anos dos quais passados no exterior, Prisco. Eu sou uma diplomata que gosta de viver fora do Brasil. Então deve falar algumas línguas, né? Falo as línguas clássicas dos diplomatas brasileiros. Nós temos que falar francês, inglês e espanhol fluentemente. E aí, por causa dos postos onde eu servi, eu falo uma pitadinha de mandarim, uma pitadinha de russo. Com toda essa burocracia e também as votações do Senado e tudo mais, a expectativa é que assuma ainda no mês de maio ou talvez em junho? A minha ideia, como eu tenho uma vida para levar junto comigo, eu dependo de um decreto do presidente da República para me nomear, as providências administrativas relacionadas legislativos relacionadas ao embaixador que atualmente está na Coreia, elas acabam de ser concluídas. Ele foi aprovado pelo plenário do Senado há 2 dias. Então, eu imagino que um decreto meu de remoção, e dele também, porque ele tem que sair para eu chegar lá, deva estar vendo a luz do dia em coisa de semana, um pouco mais que isso, talvez. É um ano um pouco peculiar, se nós pensarmos nas campanhas eleitorais que já estão em curso. É verdade. Mas eu pretendo, na minha cabeça, chegar a Seul por volta de meados de julho. Então, Perfeito. Nós estamos falando de dois meses. Agora, a Coreia do Sul é tudo de bom, né? É algo espetacular a Coreia do Sul. Apesar da proximidade desagradável com a Coreia do Norte, mas a Coreia do Sul é um país que chama muita atenção, né? É um país com uma história fabulosa. E se eu puder falar alguns minutos sobre isso. A Coreia moderna nasceu em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia era uma colônia japonesa, vamos dizer, um protetorado japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em 2 zonas de influência, uma zona soviética e uma zona americana, com vistas a uma reunificação futura, mas isso não aconteceu. Que nunca aconteceu. Né? Que nunca aconteceu. E em 1950, a Coreia do Norte invadiu a área da Coreia do Sul, iniciando a Guerra da Coreia, que nunca acabou. Os 2 países têm apenas um armistício, um acordo de cessar-fogo, mas não tem um acordo de paz. A Coreia já chega nessa guerra numa situação muito difícil como país. A metade sul era menos desenvolvida que a metade norte, que era mais industrializada. E com a guerra, o país, então, fica totalmente destroçado. E depois da guerra em 53, a Coreia tinha um PIB de 67 dólares. Imagina, vai ser. Hoje, o PIB coreano é da ordem de 35 mil dólares, se nós pensarmos em termos nominais, e de 44, 45 mil dólares em paridade de poder de compra. Foi uma explosão, né? É uma explosão. É uma economia maior que a brasileira, é a 10ª economia do mundo, num país que tem o tamanho de Pernambuco e uma população de 50 milhões de habitantes. É realmente... É impressionante. E é um país que está na ponta de lança das indústrias mais inovadoras. A Coreia foi o primeiro país a ter o 5G comercial há anos atrás. A Coreia é, junto com Israel, o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Está em todas as nossas casas, eu costumo dizer, meu carro é coreano, meu telefone é coreano, minha televisão é coreana, tudo isso é produzido aqui no Brasil. É verdade. Agora, pena esse clima beligerante com a Coreia do Norte, né? Pois é. E essa é uma questão que eu não acho que vai ser resolvida na minha vida. Prazo, né? Exatamente. Eu acho que ali a questão ultrapassa muito a circunstância das 2 Coreias e ela é realmente um grande problema. E tem um ditador também meio obcecado, né? Quer dizer, complicado, né? Vamos dizer que a Coreia do Norte é um país complexo no cenário internacional, é uma situação que, evidentemente, envolve interesses das grandes potências. A Coreia do Sul ela está situada na confluência de muitos países que são muito importantes na ordem internacional e uma grande potência extra-regional, que é os Estados Unidos, tem ali também um interesse, vamos dizer, geopolítico, geoestratégico, geoeconômico crucial. Fantástico. Agora, é um país assim, muito moderno, muito inovador, com uma economia diversificada.
Como é que vai ser essa relação dos dois países a partir da atuação da nossa embaixadora? A relação do Brasil com a Coreia do Sul é muito boa, muito fluida e relativamente intensa. A Coreia tem grandes investimentos no Brasil, são 10 bilhões de investimentos, 140 empresas, sendo que essas todas grandes que eu mencionei agora, os produtos, né? A Samsung, a Hyundai, a LG estão no Brasil e dezenas de outras marcas empresas. Marcas internacionais, né? Consolidadas. Consolidadíssimas, que eles produzem em escala global. E a Coreia tem uma realidade econômica que tem como base os grandes conglomerados econômicos que surgiram na época do nascimento da Coreia moderna, que é um pouco... alguns anos depois do fim da guerra. Certo. Data de 1961, início da transformação da Coreia. Certo. E eu até encontro alguns paralelos com o que nós podemos imaginar tenha sido a gênese dessa Santa Catarina tão moderna que a gente vê hoje e tão eficiente economicamente, né? Me contaram ontem, quando eu visitei a CADES, que Santa Catarina tinha crescido 8,3% no ano passado. Muito acima da média nacional e dos estados brasileiros. Muito. Num cenário de recuperação da pandemia, mais que a China. E é um estado também com economia diversificada. Exato. Empreendedor, potencialmente exportador, né? Exato. E eu encontro alguns paralelos com a Coreia do Sul. Com a Coreia do Sul, exatamente. Bacana. O primeiro, eu sempre digo que o sucesso da Coreia do Sul repousa sobre 4 grandes pilares. Né? Primeiro, evidentemente, todo mundo fala disso, é a importância da educação. Mas a importância da educação para a Coreia, ela não vem de agora. A Coreia, como país que foi historicamente, milenarmente, praticamente tributário da China, ela tem a forte influência do confucionismo, e o confucionismo é uma filosofia do aperfeiçoamento de si para a comunidade. Então, a educação é uma das virtudes de base do confucionismo. A Coreia independente aplica essa virtude confuciana nas suas políticas públicas e, desde o início, a Coreia investe muito em educação, tem algumas das melhores universidades do mundo e os coreanos vão ao exterior também para aperfeiçoar suas formações. É um país que calcado nessa virtude. A segunda é o planejamento. Assim como a Alemanha, né? A Alemanha também tem ela tem muito orgulho de investir na educação, né? Exato. Mas eu lhe cortei. O segundo? Não, o segundo pilar da prosperidade coreana é o planejamento econômico. E isso foi implementado de uma forma assim muito, posso dizer, quase que científica. O primeiro presidente que presidiu foi o pai da Coreia moderna, o presidente Park, que assumiu em 1961. Ele lança os planos quinquenais, a partir dos quais a Coreia vai sucessivamente, que era um país muito pobre, lembremos, vai sucessivamente criando novas indústrias. Ele começa com as indústrias de base, a química, de fertilizantes, em seguida ele passa para as indústrias de equipamento pesado, ele depois investe nas indústrias de consumo durável, né? São os carros. E aí, por volta dos anos 80, a Coreia dá, então, um novo salto, o terceiro pilar, a importância da inovação. Inovação. Que é um assunto que Santa Catarina também desponta. Exatamente. E essa política, e o quarto pilar, deixa eu lhe dizer, é o apoio do Estado ao desenvolvimento da economia. A Coreia sempre apoiou as suas indústrias, até um certo momento, enquanto isso ainda era permitido na legislação do comércio internacional, vamos dizer, no antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, a Organização Mundial de Comércio, com um certo tipo de subsídios que hoje já nem são mais permitidos e com elevadas tarifas de importação. O diferencial aí é que, enquanto a Coreia protegia o seu mercado com altas tarifas, ela também exigia que as suas empresas, para receberem os benefícios de apoio governamental, exportassem. Então, a indústria coreana nunca pôde ficar, vamos dizer, confortável numa situação, meu mercado está protegido, então eu não preciso ser competitivo. Não, precisa ser competitivo porque tem que vender para o mundo. E a inovação traz um elemento de sinergia adicional a isso. Então, nós temos vamos dizer assim, um círculo virtuoso. Né? Ótimo. Agora, vai ser embaixadora do Brasil na Coreia, mas um olharzinho especial para Santa Catarina, até pela identificação do Estado com esse país, né? Mas com certeza. O que poderíamos aí vislumbrar?
por isso estou aqui, né? Isso. Eu estou me preparando essa designação como embaixadora. Evidentemente, ela não data de hoje, ela já tem alguns meses. O senador Amin me deu a honra de ser o meu relator da minha sabatina diplomática e eu já falei um pouco sobre isso. É claro que a projeção de interesses que eu faço do Brasil com a Coreia tem muito a ver com esse universo, esse ecossistema de inovação, aproveitar as vantagens competitivas que a Coreia pode nos oferecer nessa área. É claro que o Brasil também tem um grande agronegócio e a Coreia é basicamente um país importador do que come. Ela tem uma agricultura, mas é uma agricultura pouco competitiva, vamos dizer assim. E, evidentemente, dadas as dimensões do país e a geografia e a alta competitividade nos setores industriais e de serviços, não é o forte da economia coreana. Então, e a Coreia compra muito a proteína animal do Brasil e boa parte é produzida em Santa Catarina, né? Sobretudo frango, porque a carne brasileira ela não é habilitada... Mais do que o suíno, né? Eu acho que compra suíno também, mas o forte que nós vendemos lá é frango. Em proteína. E eu hoje conversava até na Fiesc sobre isso. Eu imagino que uma boa parte desses frangos sejam nossos aqui de Santa Catarina, porque o Brasil é o maior exportador de frango para a Coreia do Sul. 45% dos frangos que a Coreia importa são de origem brasileira. E nós somos o segundo produtor. Exato. Só perdemos para o Paraná. E no suíno nós somos o primeiro. O primeiro, exatamente. A nossa carne suína já é liberada na Coreia do Sul. Então, nós temos essas duas antenas, mas onde eu acho que vem realmente o diferencial é nas cadeias de valor da indústria coreana que já está no Brasil. Existe até aqui em Santa Catarina uma unidade fabril que produz fibras e um Songa, eu acho que é o nome da empresa coreana, mas nós temos, claro, indústrias que podem entrar na cadeia de suprimento das indústrias coreanas no Brasil. Perfeito. Eu tenho essa parte de inovação, ciência, tecnologia, como uma das minhas metas da minha futura gestão. Prioridades. Prioridade mesmo, é o Perfeito. objetivo, porque eu acho que aí a Coreia faz uma grande diferença. O Brasil pode vender frango em qualquer lugar do mundo, lá também. Claro. Mas na inovação... Agrega valor também, né, Claro. Agrega valor. Claro. Mas como na inovação eles são tão fabulosos, e eu visitei ontem a CAT, o Parque Sapiens, fui hoje à Fiesp e conversei. Tive a honra de conversar não só com o presidente... Com o presidente Mário Aguiar. Mário Aguiar, como também com todos os diretores. Bacana. E eu retenho, por exemplo, o Fiates e eu conversamos longamente sobre inovação. E uma inteligência, né? Exatamente. Conversei muito também com o doutor Egídio Martorano sobre toda a questão de infraestrutura. Logística. A Coreia tem um dos maiores portos do mundo, o terceiro maior complexo portuário do mundo, está em Busan, na Coreia. E o doutor Egídio acha que essa é uma área onde nós vamos ter assim, uma possibilidade muito grande de sinergia. Que bom, que bom. Eu vou pedir um instantinho só, vamos chamar um rápido intervalo comercial e já retornamos com esse bate-papo inteligente e interessante com a embaixadora designada do Brasil na Coreia do Sul, a catarinense de Florianópolis, Márcia Donner de Abreu. Muito bem, ao ponto e contraponto, recebendo a embaixadora designada para a Coreia do Sul, Márcia Donner Abreu. Antes de retomarmos a nossa conversa, eu não poderia deixar de fazer uma referência à figura de Alcides Abreu. O professor Alcides Abreu, pai de Márcia, que é a primogênita. O professor Alcides Abreu poderia dizer que foi a grande inteligência de Santa Catarina dos últimos 100 anos. Mas uns 3 ou 4 catarinenses que se destacaram, mas nenhum como Alcides Abreu, que foi o planejador de 2 governos que foram destaques em Santa Catarina, Celso Ramos e Colombo Machado Salles. Aliás, no governo Colombo Machado Salles, o meu pai, Henrique Prisco Paraíso, teve o prazer de conviver com o professor Alcides Abreu no colegiado de Colombo Machado Salles. Aliás, Alcides Abreu, que também trabalhou como grande conselheiro nos 2 governos de Esperidião Amin, com atuação igualmente destacada. É uma responsabilidade ser filha de Alcides Abreu, hein?
Não é pequena, mas eu posso te dizer, Prisco, que o meu pai é uma bússola para mim em tudo que eu faço, uma inspiração. Eu posso dizer o mesmo da minha mãe. A minha mãe é uma figura extraordinária ainda também. Viva, Exato, no Rio de Janeiro, né? Uma mulher muito ativa, uma mulher inteligente, uma mulher de carreira. Você imagina, quando a minha mãe casou com meu pai, se uma mulher quisesse trabalhar fora de casa, ela tinha de pedir uma autorização escrita do marido. Então, veja como nós avançamos. Mas o meu pai fazia questão que a minha mãe estudasse, fez questão que ela se formasse, depois fez questão que ela fizesse mestrado. Bacana. Eles se separaram, minha mãe foi morar no Rio, fez carreira como vinculada à Universidade Cândido Mendes, na área de educação. Mas são duas figuras referenciais e eu sou diplomata por causa do meu pai, Prisco. O meu pai queria muito que eu fosse diplomata. Não diga. Exato. Isso. E como eu sou uma boa conte um filha, pouquinho sobre isso. Exato. Como eu sou uma boa filha, eu fiz exatamente o que ele queria. Eu fui estudar fora, como ele desejava, e voltei e prestei o concurso do Instituto Rio Branco e me tornei uma diplomata. E eu posso dizer, funcionava assim antigamente, né? Os pais escolhiam um pouco pelos filhos. Eu fui muito feliz na carreira que meu pai escolheu para mim. Eu sempre me senti muito honrado porque 5, 6, 7, 8 vezes eu recebia visitas sem marcação prévia do professor Alcides Abreu. Eu, o jovem repórter, para mim era motivo de orgulho e satisfação podê-lo receber. Agora, eu queria comentar outra coisa. O professor Alcides tinha uma ligação que não era apenas de irmão com o professor Nelson Abreu. Tanto é que os dois partiram no intervalo de 2 meses. Exato. E estão ainda muito próximos fisicamente no campo da saudade. E outra inteligência também diferenciada do professor Nelson Abreu. Exato. Até o fim da vida, eles conversavam, eu acho que várias vezes por dia, por telefone, viu? E era uma coisa muito ligados, né? Muito ligados. E eu vejo meu pai, como eu acho que tantos catarinenses veem, né, como uma pessoa que foi uma ideia inspiradora, junto com um grupo de jovens que cercavam quem ele chamava carinhosamente de seu Celso, na época dos seminários socioeconômicos. Acho que Moacir Berto retratou isso muito bem no livro. Plameg, né? O Plameg. Os seminários deram origem ao Plameg. O Plameg, ele não era só um plano, ele tinha toda a legislação de implementação junto. Porque para o Estado, o plano e a ideia, muito bem, mas os instrumentos habilitantes, eles têm que estar presentes, os recursos. Então, eu me lembro bem disso. Um visionário. Eu acho que uma parte dos recursos, inclusive, veio da Aliança para o Progresso, que o Kennedy tinha lançado para engajar a América do Sul. E com isso se criou a Codesul. A Codesul não incorporava apenas Santa Catarina, mas também o Rio Grande do Sul e o Paraná. Mas a história é fabulosa e eu acho que a gente está vendo o resultado. E né? a gente ficou de falar aqui 1 ou 2 minutos sobre o professor Alcides Abreu e falamos 5, porque realmente era uma figura extraordinária. Mas vamos retornar, ele deve estar orgulhoso de acompanhando lá de cima, com toda certeza. Mas vamos falar um pouquinho mais de Coreia do Sul. Essa passagem na Fiesc pode ter descortinado, quem sabe, uma missão catarinense para a Coreia do Sul, para ser recepcionada pela nova embaixadora. Com certeza. Nada me daria mais prazer, Prisco, do que receber os catarinenses. Eu tenho um enorme orgulho dos empresários catarinenses e isso eu aprendi com meu pai. Se orgulhar dos homens e mulheres que constroem a nossa prosperidade, porque são eles que geram os empregos, a renda, a prosperidade, a própria inovação. Eu visitei ontem o Instituto de Inovação do Senai, que é uma coisa fabulosa. É verdade. Então, existem várias sinergias. A de Portos, que eu já me referi, que o doutor Martorano acentuou muito, a da inovação acentuada aqui pelo FIAT, e por tudo que eu vi ontem na ACAT, no Parque Sapiens. O senador Amit tinha me dito, não deixe de ir ao Parque Sapiens. Eu fiquei encantada. Muito bacana. Agora temos essa novidade da JBS, que vai criar a proteína baseada em a carne de proteína baseada em planta, né? Absolutamente revolucionário, fantástico. Né? Revolucionário e fundamental para um mundo de lá adiante preocupado com a sustentabilidade. Então, eu vislumbro também uma possibilidade de cooperação, da qual eu não tinha ciência, mas que eu aprendi hoje na Fiesc, com o Fabrício Machado, que é do Senai SESI, que me disse, olha, os coreanos têm uma forte presença, estão muito bem classificados no Índice Mundial de Formação técnica para a indústria. E a indústria de hoje, né, Prisco? Não é mais uma indústria de apertar parafuso. O operário ou o funcionário industrial, ele tem que ser altamente qualificado para máquinas sofisticadíssimas. Então, eu acho que tudo isso
nada me dará mais prazer do que receber os catarinenses, universidade, mobilidade acadêmica, tudo. E agora uma outra questão. A diplomacia brasileira, né, o Itamaraty, ele continua avançando, se modernizando, parou no tempo. Qual é a sua avaliação, considerando esses 37 anos de trajetória? Bom, nós estamos sempre mudando, sempre evoluindo. A grande novidade do Itamaraty nos últimos anos, eu acho, em termos de práticas, é a digitalização crescente das nossas atividades, a diplomacia mensurada por objetivos, uma diplomacia de resultados orientada. Nós temos todos os meses que mostrar como estamos avançando nas nossas diferentes metas, área a área. Eu acredito que a sociedade global se tornou infinitamente mais complexa do que quando eu entrei. Quando eu fiz 10 anos de diplomata, eu costumava dizer para os jovens que chegavam para trabalhar comigo, olha, há 10 anos atrás, todos os assuntos mais importantes aqui não existiam. Certo. Não tinha Mercosul, não tinha... Não é? Então, as questões ambientais já existiam na agenda internacional, mas não tinham importância. Exato. Ganhou força, né? E o Brasil, nesse capítulo, é evidentemente um país de referência. Porque... Até pela Amazônia, né? Exato. A Amazônia, o que nós chamamos a Amazônia Azul, o nosso mar... a enorme disponibilidade de recursos naturais, a água também, o fato de que nós temos... Até pelo nosso tamanho continental, né, Márcia? Exato, né? Exato. Então, nessa área, com certeza, o Brasil também almeja e ocupa hoje uma posição de relevo na cena internacional, não apenas nessa área ambiental, mas também no desenvolvimento sustentável de uma maneira geral. Nós temos grandes avenidas de oportunidade para o mundo. As energias renováveis, por exemplo, o nosso programa do etanol, meu Deus, nosso programa do etanol data de 1979. E é o prodígio que é. Estamos levando para a Índia agora. Os indianos estão crescendo nesse programa. E eu acho que o Itamaraty se moderniza, acompanha o seu tempo, e eu não teria, assim, uma visão muito crítica a expor. Tem orgulho de ser diplomata? Grande. Eu sempre digo também que eu passo a minha vida enrolada na bandeira do Brasil, Prisco. Que bom, que bom. E nada melhor, né? Olha, Márcia, foi uma alegria muito grande recebê-la aqui, porque lhe vendo eu também rememorei o professor Alcides Abreu. Obrigada. Uma alegria grande, e a sua inteligência não poderia deixar de existir, considerando a dona Sara e o professor Alcides. Muito obrigada, Sucesso! Prisco. Espero te ver lá. Com toda certeza. Venha visitar. Muito grato. Obrigada. Nós agradecemos muito a presença de Márcia Donner Abreu. E o Ponto e Contraponto de hoje vai ficando por aqui. Você tem compromisso conosco. Próximo sábado, 19h20. Até lá.